Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Esse vídeo faz parte do material que nós iremos disponibilizar para vocês durante todo o curso Pedagogia da Diferença. Que diferença é essa? Somos todos diferentes? Bom, antes de tudo, eu vou trazer para vocês um breve histórico acerca dessa compreensão sobre a diferença ao longo dos tempos. Então, como era compreendido e como se tratavam a diferença, as pessoas tidas como diferentes, que eram as pessoas justamente com deficiência e transtornos. Segundo alguns autores, é possível dividir historicamente 4 fases de como as pessoas lidavam e tratavam as pessoas diferentes, pessoas com deficiência e transtornos. A primeira é um pouco cruel, mas dado o período histórico, é razoável. É a fase da exclusão ou do extermínio. Ela é compreendida pelo período das comunidades primitivas ou até mesmo da Grécia Antiga, em que nas comunidades primitivas, como eles eram nômades e as atividades eram principalmente braçais, como pesca e caça, as pessoas que nasciam com deficiência não conseguiriam sobreviver ao meio. E, por exemplo, na Grécia Antiga, as crianças que nasciam com alguma deficiência ou algum transtorno, eram tidas como anormais ou subhumanas e eram submetidas ao extermínio, afogadas em rios, jogadas de penhascos ou excluídas. A segunda fase é a fase do assistencialismo ou da segregação. Ela é compreendida pelo momento histórico em que a igreja ela se interpõe na causa das pessoas com deficiência e passa a assisti-las com mantimentos, casa, enfim. Embora seja uma boa ação, tem um lado negativo, porque embora a igreja passe a assistir as pessoas com deficiência ou transtornos, ela alija essas pessoas da sociedade, ou seja, ela meio que prende essas pessoas e passa a colocá-las em casas, enfim, elas ficam à parte da sociedade. Bom, as terceira e quarta fases são a da integração e da inclusão, respectivamente. Na integração, foi um momento bem diferente, e louvável até, porque foi um momento em que se pensou em trazer essas pessoas para o convívio social, trazê-las para inseri-las na sociedade novamente. E daí o ponto negativo desse período é que com isso eles queriam trazê-las de volta normais, digamos assim, trazê-las curadas ou tratadas de seus transtornos ou deficiências, enfim. Um filme bem pertinente para esse momento é o filme Nise, O Coração da Loucura. Esse filme trata da vida e do trabalho de Nise da Silveira, uma médica psiquiatra aqui brasileira, que é reconhecida no mundo inteiro e pela sua contribuição com a psiquiatria. Ela é conhecida mundialmente pela sua contribuição à psiquiatria e por ter revolucionado o tratamento mental aqui no país. E a quarta fase é a fase da inclusão, mas é bom colocar um pouco de aspas nessa inclusão, que é o período que vivemos hoje. Se pararmos para pensar, a Carta Magna, a nossa Constituição Federal de 88, no artigo 3º, inciso 4º, diz que um dos objetivos fundamentais do Estado é promover o bem de todos, sem o preconceito de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, pessoal, dando continuidade ao vídeo, meus companheiros de projeto César e Janete, eles trarão a contribuição deles acerca da compreensão
sobre integração e inclusão. Então, pessoal, apresentado esse breve histórico sobre a compreensão acerca das diferenças, vamos falar de dois processos que a escola está se pautando para lidar com as diferenças. Esses processos compreendem a integração e a inclusão. Vamos apontar suas diferenças teórico-metodológicas, já que ambos os processos estão designando e apresentando situações diferentes para lidar com as diferenças. O processo de integração ele compreende a inserção de alunos com deficiências em escolas regulares. Contudo, os agentes formadores acabam por direcionar os alunos com deficiências para outros setores da escola. Dessa forma, estão sempre visando um atendimento específico, agrupando os alunos com deficiências em salas especiais, quando não são direcionados para escolas especiais. Então, a gente pode perceber aqui que já é uma prática de segregação que a gente faz, certo? Que essa integração está propondo separar os alunos que possuem alguma deficiência ou transtorno dos alunos que estão regularmente matriculados no ensino regular. Então aqui já é uma prática assim, de segregação e de separação que não permite essa convivência com as diferenças. Então pode-se ainda entender essa integração como sendo um processo pelo qual o aluno é submetido a transitar entre o ensino regular e o ensino dito especial, certo? Como menciona Mantoan no material que está disponível para vocês, trata-se de uma concepção de inserção parcial, porque o sistema prevê serviços educacionais segregados. Novamente, a gente pode ver que há essa separação entre o sistema especial, que é criado pelos professores e demais agentes formadores, e o próprio sistema regular. Dentro dessa perspectiva da integração, a escola ela vai estabelecendo alguns critérios de seleção de alguns alunos que podem permanecer numa sala de aula regular, certo? Então, o aluno que ele não corresponde a essas práticas individualizadas, que estão bem interligadas a esses critérios, eles são simplesmente direcionados para outros setores da escola ou direcionados para uma escola de educação especial. Então aí a gente já vê novamente que há uma prática de separação, de segregação entre as diferenças e os demais que estão compondo o espaço escolar no ensino regular. Então algumas dessas práticas podem ser definidas como o alcance dos objetivos, pensados de acordo com a manifestação da deficiência, ou seja, se o aluno portador de alguma deficiência ou transtorno não consegue atingir esse objetivo que foi pensado pelo professor ou pela equipe da escola, ele não pode permanecer no mesmo espaço que os demais. Ele precisa ser direcionado para outros setores, certo? E sempre sendo submetido a uma avaliação especial, certo? Então ele é avaliado de uma forma diferente dos demais, para a partir daí poder ter, digamos, um posicionamento da escola em relação àquela manifestação da diferença. Então, de forma geral, a gente pode dizer que estão colocando sim em xeque a capacidade dos alunos em relação à construção do conhecimento, certo? Então, esse aluno, será que ele não consegue construir conhecimento assim como uma pessoa que está matriculada no ensino regular? Fica aqui o questionamento para que a gente possa estar refletindo sobre essas práticas que a gente vem adotando e vem designando como sendo inclusão, quando na verdade estamos adotando uma prática de segregação, de separação das diferenças em relação aos demais. Então aí cabe à escola estar se posicionando, se policiando e principalmente se questionando sobre o que ensina, como ensina e realiza essas práticas ditas inclusivas, certo? Então é bem importante que ela esteja aí pensando nessas práticas que ela vem adotando e designando como sendo inclusiva. Será que de fato estamos lutando por uma escola inclusiva ou na prática estamos apenas realizando essa prática da integração? Então também é pertinente pensar nos meios que são utilizados para chegar na constituição de uma escola aberta às diferenças. Essa escola que a gente está lutando para construir, que está pensando, idealizando, ela está aberta a essa convivência com as diferenças? As nossas práticas apontam para essa convivência?
Então é a partir daí que a gente tem que estar pensando esse processo de inclusão também. E, consequentemente, abandonando essas práticas ditas inclusivas, quando na verdade são práticas integrativas. Então aqui é mais fácil direcionar as diferenças para o espaço dito especial do que estar aberto a viver essas experiências, a conviver com essas diferenças, certo? Muitas vezes funcionam como uma escapatória, como uma saída, certo? Para não conviver e não experienciar o que é essa diferença, o que são essas diferenças. Bom, diferente da integração, a inclusão propõe uma inserção do indivíduo de uma forma mais completa e radical, na qual o indivíduo ele precisa estar inserido na escola, né, no sistema inclusivo, né, no sistema regular de ensino, desde os seus primeiros anos de escolarização. Sendo que nessa educação inclusiva, nessas escolas inclusivas, tem uma perspectiva mais radical, né, como eu já comentei com vocês. Sendo que as diferenças são o ponto de partida do processo de ensino e aprendizagem. Nesse aspecto, né, nessas escolas inclusivas, não existe preconceito, não existe conceitos formados em relação a cada aluno, seja ele com deficiência ou não. Assim, a inclusão ela trabalha com as diferenças, trabalha a partir de cada diferença, de cada particularidade, sem discriminações, sem segregações, mas sem deixar ninguém à parte, mas pelo contrário, né? Respeitando cada indivíduo, cada particularidade. É importante também ressaltar aqui que as escolas inclusivas não estão preocupadas em estabelecer regras específicas para avaliar, para o processo de ensino e aprendizagem desses alunos que possuem alguma deficiência, algum transtorno, alguma dificuldade de aprendizado, né? Mas para que isso seja realidade das nossas escolas, é importante que as escolas, que toda a comunidade escolar esteja envolvida nesse processo de ensino-aprendizagem, nesse processo de inclusão dos nossos alunos, né? Só assim nós teremos uma escola que respeita o plural, que respeita as particularidades e que é realmente inclusiva.